O crente, a mensagem da cruz é algo impactante quando você entende realmente o seu peso, e a música Cruz do Bigair de Jamie e da Marcela Pina, de 2019, ajuda a explanar de forma simples essa mensagem. Para quem não conhece ou não lembra da música, dá uma ouvida nela aí. A canção de hoje foi sugerida pelo crente German Bird 5466 e vocês irão ver de cara uma pequena polêmica, que eu sei que vai gerar comentários aqui, então fiquem à vontade para comentar, não poupem palavras aqui, beleza? A canção começa cantando: podia ter rejeitado, mas não rejeitou, dando a ideia para quem ouve que Jesus poderia ter aberto mão do sacrifício vicário da cruz em prol da humanidade. Mas antes de qualquer afirmação, eu quero explicar um pouquinho sobre a união hipostática para vocês, tá bom? O Concílio de Calcedônia de 451 declarou que existe duas naturezas em Cristo, uma divina e uma humana, cada uma delas mantendo as suas próprias propriedades, juntas na mesma substância e na mesma pessoa. No concílio, a doutrina da união hipostática é definida pela existência de Cristo em duas naturezas, divina e humana, que não se fundem e nem se alteram. Por outro lado, não se separam e nem se dividem, compondo e estabelecendo uma só pessoa e uma só substância. Parece complicado, mas não é, tá bom? Só que para a gente não perder tempo aqui, eu vou passar um dever de casa para vocês. Pesquisa aí sobre o Concílio de Calcedônia de 451, depois de assistir o vídeo, e a união hipostática de Cristo para compreender melhor sobre o tema, tá bom? Agora vamos voltar. Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a união hipostática, a gente vai agora entrar para dentro da canção para poder entender o que está falando, tá? Olha, crente, a primeira pergunta que devemos fazer é: Jesus disse alguma vez que ele poderia ter rejeitado a cruz ou fez menção à rejeição em algum momento? Jesus em momento algum falou que não poderia passar pela cruz ou deixou escapar para nós que ele poderia ter rejeitado. Muito pelo contrário. Nós vemos, por exemplo, em Mateus, no capítulo 16, versículo 20 ao versículo 28, que ele precisava ir para Jerusalém e que os chefes e líderes o fariam sofrer muito. Jesus disse: serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. E quando Pedro fala com Jesus que de maneira alguma isso aconteceria com ele, Jesus logo o repreende e diz que Pedro não estava com o pensamento de Deus, mas com o pensamento dos homens. Jesus até o chama de Satanás por Pedro cogitar de Jesus não passar pela cruz. Tá, Felipe, beleza, mas e a passagem bíblica lá do Getsêmani, quando Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice? Beleza, crente, é verdade. Jesus disse isso em Mateus no capítulo 26, no versículo 39, mas na parte B do versículo, Jesus diz: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, mostrando para nós que a vontade do Pai era imperativa na vontade do Filho. E nesse caso, de maneira nenhuma, Jesus poderia ter rejeitado a cruz. O que foi demonstrado nessa passagem é o que nós vimos na união hipostática que a gente falou agora há pouco. A parte de Jesus, onde residia o verdadeiro homem, morava a angústia de saber por tudo o que iria passar. Mas na parte do verdadeiro Deus, existia o amor total pela humanidade e tudo o que isso representaria dentro do plano de salvação. Interessante ressaltar aqui que em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, diz que Jesus é o cordeiro preparado para o sacrifício que salvaria a humanidade, separado desde a criação ou da fundação do mundo. Ou seja, não, Jesus não podia ter rejeitado a cruz. Além disso, temos um versículo-chave que está em João, no capítulo 12, no versículo 27, que deixa mais do que claro que Jesus iria até o final com a cruz. Jesus disse lá: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Bom, perdemos muito tempo aqui agora, beleza? Mas foi necessário para a gente poder deixar bem claro isso que foi dito aqui, cantado logo no início, né? Agora partiu para as outras estrofes, beleza? Bora lá. Ele segue cantando: então assim foi levado a um lugar de muita dor, colocando a partir daí a música dentro dos eixos bíblicos. Porém, não porque Jesus não rejeitou, mas sim porque já era determinado por Deus que Jesus é o plano perfeito.
Nesse contexto, o lugar de muita dor começa na mente de Jesus e termina no corpo, sendo moído e pregado no madeiro. Imagina o contexto. Jesus, sendo em sua essência totalmente Deus, ele sabia toda a dor que iria passar e a morte horrível que teria. Por isso, no Getsêmani, Jesus suou como se fosse sangue. Isso está em Lucas, no capítulo 22, no versículo 44. Lá diz: "E posto em agonia, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão." A palavra grega agonia, de acordo com o dicionário Strong, está relacionada a uma luta interna intensa que é associada a momentos de profunda aflição e sofrimento emocional. É pesado pra caramba, né? Por isso, somente o próprio Deus poderia se fazer carne para passar por tudo em nosso favor. E eles ainda cantam: crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mostrando na letra o início do sofrimento de Jesus em favor da humanidade. O Salmo 22, no versículo 16, é uma ótima referência para tratar do assunto. Na profecia diz: "Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés." Olha, crente, o cumprimento dessa profecia está em Lucas, no capítulo 23, no versículo 33. Olha o que diz lá: "Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda." O crente, além disso, também vemos Jesus conversando com Tomé. Isso está lá em João, no capítulo 20, versículo 25 e 27. Diz assim, ó: "Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor." Mas ele respondeu: "Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei." Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: "Paz seja convosco." E logo disse a Tomé: "Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Sobre os chicotes e o sangue mencionados na música, eu quero citar a profecia de Isaías sobre isso no capítulo 53, versículo 4 e 5. Lá diz: "Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados." O cumprimento dessa profecia estão nos seguintes textos: em Marcos, no capítulo 10, versículo 34, Lucas, capítulo 18, versículo 33, Mateus, capítulo 15, versículo 15 e Mateus, capítulo 15, versículo 19 e alguns outros ainda, beleza? Chicotearam Jesus, seu sangue literalmente jorrava pelo chão. Quem aqui nunca assistiu ao filme Paixão de Cristo de Mel Gibson? Não? Então vai lá depois do vídeo aqui, é claro, para ver como é que foi a forma como aconteceu aquilo e como foi retratado pelo filme, tá bom? Realmente, assim, é muito impactante. Assiste depois lá, tá bom? Depois a canção diz: "Mas ele não reclamou, ele só perguntou e em alta voz gritou." Mas quem é ele? E por que ele reclamou? E o que ele gritou? Bom, esse que não reclamou é Jesus. E nessa parte da música está fazendo mais uma menção direta a profecias de Isaías 53, agora lá no versículo 7. Lá diz: "Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca." A profecia aconteceu em Mateus 27, versículos 12 ao 14. Lá diz: "E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem?" E Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Fechando assim a canção quando diz que ele não reclamou. E o que ele perguntou e gritou? A profecia sobre isso está lá no livro de Salmos, no capítulo 22, no versículo 1. Lá diz: Deus meu, por que me desamparaste?" E o cumprimento da profecia está em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46. Está escrito assim, ó: "Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani", o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?" Fechando o verso e entrando no pré-refrão da música, que diz justamente o grito de Jesus citado lá no Salmo 22.
Eles cantam assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Como nós já tratamos do assunto antes, eu vou pular aqui para não ficar redundante, beleza? Então, vamos adiante. Na próxima parte, no que eu julgo seu refrão, eles cantam a parte mais linda da canção, que é assim, ó. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ô crente, como eu disse antes, eu acho que essa é a parte mais linda da música, porque aqui está cantando sobre a restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade. Em Mateus, no capítulo 27, a partir do verso 50, vemos a descrição dos acontecimentos logo após a morte de Cristo. Lá diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Algo acontecia entre a terra e o céu, está ligado ao versículo 45 de Mateus 27. Lá diz que houve trevas no céu de meio-dia às 3 horas da tarde. Também diz que a terra tremeu e os sepulcros foram abertos. Lê depois aí nos versos 51 e 52, beleza? Por último, é cantado: o véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus, mostrando para nós o verso 54 do mesmo texto de Mateus 27. Aqui diz: quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Bom, galera, essa foi a análise de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações, que é para não perder nada de novo que a gente está colocando aqui. Compartilha também nas suas redes sociais e comenta aqui embaixo. Olha só, você não tem ideia do quanto é difícil crescer no YouTube com um canal cristão. E o seu like, o seu comentário pode mudar completamente isso. Então me ajuda aí, por favor, beleza? E se você puder, faça uma doação aqui para o canal, de qualquer valor que você quiser, tá bom? Isso vai me ajudar a conseguir melhorar o conteúdo para vocês com uma melhor imagem e com um áudio melhor, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês fazerem a doação. Que Jesus prossiga em abençoar cada um de vocês. Muito obrigado por ficar até aqui e fiquem com Deus. Tchau, tchau.